Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Amaral, que é médico psiquiatra, professor colaborador do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Obrigado pelo convite, foi sempre um prazer. Professor, a gente vive uma época com essa pandemia, uma época de clausura, uma época em que os nossos problemas psicológicos, a pressão que nós sofremos é muito grande. Mas eu acho que no grupo da saúde, entre os profissionais da saúde, essa pressão pode ser até maior pelo universo com que eles estão lidando. Existe, de fato, uma espécie de síndrome de burnout, como estão chamando, uma síndrome de estresse do pessoal médico, do pessoal de saúde, desculpe. Sim. Dos profissionais de saúde como um todo, né? Nós sabemos que entre os profissionais, entre os trabalhadores, os grupos de trabalhadores, os profissionais de saúde são aqueles que apresentam maior nível de estresse, de sobrecarga, de problemas com horário de trabalho, com volume de atendimento, e isso acarreta, muitas vezes, tanto problemas de falta ao trabalho, de erros no trabalho, o que representa um prejuízo do cuidado, o que é uma questão muito importante, né? E também, muitas vezes, acontece de o profissional trabalhar mesmo não estando em condições ideais, porque existe muito receio do estigma, de ser criticado ou deixar outros colegas, outras pessoas, sem suporte também, né? Então, sobrecarregados ou mais sobrecarregados. Então, tradicionalmente já existe esse modelo de sobrecarga. Agora, nesses períodos em que nós temos uma mudança completa das rotinas, às vezes mudanças de agendas, existe uma necessidade de dobrar serviço, às vezes, profissionais que adoecem e que não podem comparecer ao trabalho. Então, tudo isso acaba aumentando de forma importante a carga do trabalho. Isso sem contar a carga natural de estarmos lidando com profissionais, com pacientes que têm um risco importante de complicações e, eventualmente, até de morte. Sempre o profissional de saúde, o pessoal de saúde, fica mais estressado quando lida com risco de vida maior, com índice de mortalidade maior? Sim, existe um nível de atenção maior, né? Nós temos, tradicionalmente, um modelo de funcionamento, nós seres humanos, que está ligado à resposta ao medo, resposta a ameaças, a situações de risco. Então, esses modelos nos preparam para aquelas atividades que são rotineiras. Então, muitas vezes, para o profissional de saúde, e eu estou falando em todos os níveis de profissionalismo, né? Desde pessoas que fazem plantão, desde pessoas que fazem atendimento, desde profissionais de médicos, profissionais de enfermagem, de suporte, fisioterapeutas, terapeutas, todos, psicologia, qualquer profissional que atenda condições de saúde, acabam tendo vamos dizer assim, um condicionamento a situações frequentes, né? E isso entra num processo de aumento do estresse quando, então, surgem situações inesperadas ou novas. O fato, esse estresse, como é que ele se configura no dia a dia do pessoal? Como é que ele aparece? Sim, em geral, os profissionais têm um aumento de respostas de frequência cardíaca, de frequência respiratória, nível de atenção, nível de atividade física. Todos esses processos ficam naturalmente aumentados. Então, é bastante comum que algumas pessoas façam brincadeiras, por exemplo, com profissionais de plantão, quando eles estão relaxando, estão descansando, né? Porque é necessário, é importante que o profissional, durante a carga do trabalho, faça uma parada, para todos nós, para todos os profissionais, mas no nível da atenção, os erros, o cansaço, podem refletir em prejuízos enormes. Então, é importante até, às vezes, um ambiente de descontração, de relaxamento, né, para que a pessoa possa estar
vamos dizer assim, de uma certa forma renovada para outras situações de preocupação. Então, esses modelos de atenção, quando não envolvem descanso, acabam levando a um desgaste ainda maior. É interessante porque os parâmetros para esse estresse acentuado do pessoal médico provoca, os parâmetros são, como você disse, falta de atenção, erro, situações, limites, claro. Na verdade, são difíceis de medir, de aferir, né? Sim. É muito difícil saber exatamente quanto eu estou funcionando bem, eu estou executando as coisas bem. Na medicina, como em diversas áreas, existem protocolos. Então, existe um passo a passo, uma descrição, uma forma de interpretar determinadas situações e reagir a elas, né? Então, para o profissional, ter um protocolo é sempre um suporte importante, né? Quando surge uma situação nova como essa, é preciso criar novos protocolos, é preciso enfrentar novos problemas, e nem sempre as pessoas foram treinadas, não houve tempo suficiente para treinar a pessoa para enfrentar essa nova situação. Você citou no começo, né, a questão do burnout, a questão do estresse, né? Todos esses fenômenos estão muito ligados a não estar bem preparado, então o profissional se sente inseguro, cumprir horas a mais, não saber se vai poder ter alguém para substituí-lo numa determinada situação. Então, são condições que, hoje, por exemplo, uma das coisas que mais preocupa é a questão dos equipamentos, das roupas, né? Os profissionais não sabem se vão ter um suporte adequado. E esse não é um problema só nosso. Isso é interessante. Vi hoje um vídeo de médicos alemães que estão fazendo um protesto, e eles gravaram um vídeo em que eles estão sem roupa. Eles estão completamente nus, conversando em protesto com relação à falta de equipamentos de proteção individual. Quer dizer, esse não é um problema só do Brasil ou de alguns lugares do Brasil, esse é um problema que nós todos, no mundo inteiro, estamos enfrentando. E isso expõe o profissional a um risco maior, principalmente se tratando de condições infecciosas, porque o profissional tem o risco de também se contaminar. A gente supõe que a falta de material num país com o PIB per capita da Alemanha, um país rico como a Alemanha, não seja uma negligência do Estado alemão. É, na verdade, o retrato de uma situação inusitada. Os médicos estão trabalhando com algo novo, não se sabe exatamente como é que funciona esse vírus, como é que ele mata as pessoas, porque uns falam que mata por excesso de reação, outros falam que mata por coagulação excessiva, já se discutiram várias drogas. Essas situações novas, elas estressam o pessoal de saúde, não estressam? Sim. Justamente porque não há os protocolos para essas situações. Sim, esse é um estresse adicional. Então, muitas vezes vamos pensar uma situação simples. Eu tenho de lidar com um tratamento que, para infecções virais, em geral, o tratamento é paliativo, é um tratamento sintomático, vamos dizer assim. Então, eu vou usar a medicação para que a pessoa não fique muito instável, não passe muito mal e supere aquele processo. Mas, em algumas condições, as infecções virais também exigem outros tratamentos mais específicos. Nós não conhecemos ainda todo o perfil de sintomas relacionados ao coronavírus, ao novo coronavírus. Então, existem pessoas que têm processos respiratórios, é o que mais se fala, mas também existem pessoas que têm quadros digestórios, ou seja, afeta o intestino, o estômago, né? Existem pessoas com problemas renais, com problemas musculares. Então, a diversidade de apresentações possíveis dificulta muito o tratamento. E é claro que o profissional, nós até pressupomos que exista uma causa básica, que é uma lesão hematológica do sangue. Não, o vírus ataca algumas células do sangue. Mas até aí, muito bem. Mas como lidar com as diferentes complicações que vão? É uma questão. Então, é um vírus novo, é um processo patológico novo, né? E
nós só conseguimos atuar adequadamente quando entendemos o funcionamento do vírus. A outra questão é que, exatamente porque os profissionais de saúde também adoecem, também estão adoecendo, muitas vezes é necessário repor pessoal. E aí, então, existe o risco de buscar pessoas que não estão treinadas ou que não têm a prática para fazer um trabalho que para elas é muito novo. Isso aumenta muito o desgaste que a pessoa vai enfrentar, né? E isso gera um estresse muito grande. Isso sem contar com a sensação de dúvida a respeito de ter feito tudo o que era possível, de insegurança. Então, também existe uma sensação de culpa, uma sensação de responsabilidade que não é fácil de suportar, né? Nesse quadro do estresse que atinge toda a cadeia de saúde, existe algum corte, por exemplo, de gênero, de renda, de raça? Existe algum corte ou esse problema é generalizado de maneira absoluta? Não, existem algumas diferenças. Por exemplo, alguns fenômenos como a depressão são verificados mais no gênero feminino do que no gênero masculino. Isso na população geral, mas também entre profissionais de saúde, né? Existem alguns estudos sugerindo isso, né? Alguns fatores importantes, por exemplo, ter filhos. As pessoas que têm filhos têm um fenômeno de estresse mais importante, porque elas vão para casa muitas vezes ou têm de ficar longe dos filhos ou longe da família porque representam um risco de infecção muito grande, né? Existem algumas diferenças, por exemplo, profissionais que atuam na porta, vamos dizer assim, na recepção, né? E profissionais que atuam nos serviços mais desenvolvidos, mais elaborados, com protocolos mais elaborados. Então, aqueles que trabalham com protocolos mais elaborados, geralmente têm um nível de estresse um pouco menor, né? Porque já existe alguma coisa bem definida e um processo de cuidado bem definido. Mas quando a pessoa está lá na porta, ela vai receber pessoas com todo tipo de demanda, né? Nós temos uma pesquisa que foi realizada em 2018 que mostra que entre os profissionais que mais apresentam dificuldades e sofrimento emocional estão os profissionais da atenção primária, geralmente médicos de saúde da família, né? Um dos motivos talvez seja o fato de que eles estão lá na frente e recebendo as pessoas com todo tipo de demanda. E isso acontece mesmo nos dias de hoje, porque as pessoas têm serviços de referência. Então, a insegurança também é muito grande nesse sentido. Como é que se poderia pensar numa diminuição desse impacto do estresse, na diminuição do estresse mesmo? Nós pensamos muito nesses fatores que são os mais observados e que aumentam o estresse. Então, é fundamental ter um treinamento. Os treinamentos têm de ser muitas vezes rápidos, não tem muito tempo, porque o processo vai começar, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas, antes de começar todo o processo de aumento da curva, já tinha preparado leitos, já tinha preparado pessoas, já tinha trabalhado de alguma forma com o que podia ser esperado, com os procedimentos que tinham de ser feitos, né? E eu imagino que boa parte dos hospitais em São Paulo que se preparou, né, fez isso. Então, tanto da rede pública quanto privada, houve uma preparação muito interessante dos serviços de saúde para essas dificuldades. Mas a pessoa, quando tem uma dificuldade, procura qualquer serviço, ela procura o primeiro que ela vai encontrar. Então, eventualmente, naquele local, ela pode não ter uma pessoa treinada. Então, o treinamento é muito importante. Existem outras questões importantes. O equipamento de proteção individual. É fundamental ter o equipamento de proteção, porque é isso que vai garantir um pouco mais de segurança na exposição, porque o profissional está exposto, né, ao risco de infecção diretamente, né? Algumas questões importantes relacionadas à jornada de trabalho. É preciso ter um desenho claro e pessoas que estão preparadas para substituir possíveis faltas.
Então, é preciso ter pessoas preparadas para isso, né? É muito desgastante para o profissional, depois de um plantão de 12, às vezes 24 horas, não saber se vai contar com alguém para substituí-lo, né? Então, é fundamental ter esses processos também. Uma outra questão chave é a comunicação. Então, as pessoas têm de ter orientações claras, bem desenhadas, e, além de elas receberem a informação, elas têm de ter também canais abertos para esclarecimento de dúvidas, para, eventualmente, falar sobre situações de desgaste, situações de tensão, problemas que foram observados. Porque uma coisa interessante, a medicina sempre evoluiu diante dos problemas. Ah. Se não houvessem os problemas, a medicina não evoluiria, é natural. Então, havendo a doença, havendo o sofrimento, havendo a dificuldade, é que os profissionais da saúde vão tentar entender como lidar com aquilo. Então, nós estamos usando tudo que nós já aprendemos para enfrentar uma situação nova. E aí vamos provavelmente levar conhecimento para frente. Muito do que nós estamos sabendo hoje sobre estresse foi aprendido na epidemia de 2003, né? da síndrome de angústia respiratória grave, né? Então, muita coisa que nós estamos vendo hoje, nós aprendemos lá atrás. Uhum. Você falou da importância de que existam canais de comunicação para o pessoal de saúde, falar dos problemas que enfrenta, enfim, ter uma espécie, não sei se é esse o termo, catarse, falar com um psiquiatra é complicado, mas não sei se é exatamente esse termo, mas existem esses canais já, efetivamente, já existem ou é necessário criá-los? Alguns serviços já têm esses canais, mas aqueles que não têm devem fazer isso o mais possível. Não é propriamente um fenômeno de catarse, mas é um fenômeno em que, quanto antes eu falo sobre aquilo, menos eu vou sofrer com aquilo sem conseguir entender claramente. Verbalizar é um dos processos mais potentes que nós temos de cuidado para a nossa saúde. Muitos dos nossos problemas vêm do fato de que nós não conseguimos colocar em palavras e transmitir o que nós estamos sentindo, né? Então, quanto mais nós conseguimos explicar o que está se passando, deixar claro o que nós estamos passando, mais aquilo pode ser escutado, pode ser entendido e, eventualmente, manejado. Então, para que nós possamos manejar uma situação, é preciso ter um entendimento, né? Uhum. E se a pessoa não fala, ou se aquilo vai ficando para trás, como se a pessoa estivesse errada por sofrer, vamos dizer assim, né? A pessoa vai dar aquilo como um problema dela, e não um problema da circunstância que ela está vivendo. Uhum. Cabe às autoridades públicas, ao Estado, aos governos, alguma responsabilidade por esse fenômeno? O fenômeno da Do estresse, do epidemia, da estresse. pandemia, do estresse? Não, do estresse médico, do Sim, pessoal de saúde. do pessoal de saúde. É. Sim, vamos dizer assim, não propriamente dos governos em geral, mas das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, quer dizer, e existe aí um esforço muito grande hoje em dia de tentar divulgar informações e trabalhar com redes para tentar entender o que está se passando em cada lugar, para também saber pensar um pouco o que é possível fazer, né? É claro que sempre existem aquelas situações mais de resolver e aqueles locais onde a comunicação é mais difícil, né? Hoje em dia, com o fenômeno da comunicação à distância, pelo vídeo, então é muito mais fácil tentar trabalhar com essas coisas. Então, existem serviços que criaram linhas abertas para que os profissionais pudessem ter acesso e falar sobre o que está acontecendo, né? Uhum. Quer dizer, é importante que a pessoa não se sinta sozinha com essa experiência de sofrimento. É importante que ela possa compartilhar isso, porque Tá bem. eventualmente outras pessoas também estão sofrendo isso. Uhum. E aí então começa a haver um entendimento mais amplo. Existem alguns estudos que sugerem que
as pessoas, são estudos longitudinais que mostraram que pessoas que têm mais relacionamentos, mais contato social, mais estratégias de lidar com problemas, são aquelas pessoas. Bom, nós sabemos também que pessoas que cuidam, às vezes, têm mais probabilidade de viver mais do que aquelas pessoas que não cuidam. Porque a gente se sentir responsável, se sentir capaz, poder ajudar, é uma força muito grande. Então, quando as pessoas aderem a uma estratégia de forma voluntária, nós costumamos ter resultados melhores do que quando as pessoas atendem a essas demandas por força. Isso acaba refletindo num cuidado melhor. Tá bem. Bom, eu agradeço muito a presença do Dr. Ricardo Amaral, médico, psiquiatra, professor, colaborador do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul e até a próxima. Até mais.